dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Tia Vivian espera que todos vocês estejam bem, que estejam saudáveis. E eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tia Vivian espera poder encontrar com vocês pelo menos no culto à noite, quando vocês forem, tá bom? Tia Vivian não tá indo todos os domingos, né? Pra garantir que todo mundo possa ir também, quem quiser. Mas eu espero que vocês possam ter o prazer também de voltar até a igreja pra gente matar pelo menos um pouquinho da nossa saudade. Hoje nós vamos começar um novo formato de escola dominical, mas algumas coisas não podem mudar. E a primeira delas é o quê? Que antes de fazer qualquer coisa, nós temos que orar. Então agora, o que nós vamos fazer, crianças? Fechar os nossos olhos. Vamos pedir silêncio. Vamos deixar o celular de lado, os brinquedos, e vamos agora nos concentrar para falar apenas com Deus. Vamos lá? Tia Vivian vai falar e vocês vão repetir, ok? Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado porque nós tivemos uma ótima noite de sono. Obrigado porque nós temos essa tecnologia para aprender da Tua palavra. Abençoa todas as crianças que vão ouvir da Tua palavra e nos abençoa para que nós possamos entender aquilo que a lição vai nos ensinar. No nome de Jesus, amém! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe para mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria.
O jogaram no poço e venderam um moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. O faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz perdeu. E a José Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus pra me deixar limpinho quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, Ele eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus pra me deixar limpinho quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, Ele eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. É Jesus, Ele não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Amém. Muito bem, crianças. Então, antes de nós irmos para a nossa história, nós vamos decorar o versículo da lição. Vai aparecer na tela o versículo e nós vamos decorar, tá bom? Prestem bastante atenção nesse versículo, porque nós vamos usar durante a história e quem sabe aí, né, surge um novo desafio, ok? A história que nós vamos ouvir hoje está baseada no livro de Marcos, lá no Novo Testamento, livro de Marcos, Mateus, Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 35. Então, Marcos 4, do capítulo 4, versículo 35 até o 41, tá bom? Nós não vamos decorar todos esses versículos, vamos decorar somente um. Mas é bom que você tenha aí a sua Bíblia, tá bom? Para acompanhar a nossa lição hoje sobre o que nós vamos falar, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura desse trecho, tá bom? E aí depois nós vamos decorar o versículo que vai ficar como tarefa, tá bom? Vai ficar aí
como um desafio para vocês falarem na semana que vem. Vamos lá? Marcos 4, do versículo 35 até o 41. Se você está sem a sua Bíblia, o texto vai aparecer para você aqui do lado, tá bom? Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa." Então ele se levantou e falou bem duramente com o vento e disse ao lago: "Silêncio! Fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas?" Muito bem, esse é o trecho da nossa história de hoje. Então, vejam só. Estes pescadores, essas pessoas, eles estavam andando com Jesus, né? Então, a história conta de que eles estavam andando, tinha uma multidão atrás deles, por conta dos milagres de Jesus, e eles resolveram ir para o outro lado do rio, né? E, de repente, quando eles foram cruzar esse rio, houve uma tempestade muito forte e o vento começou a fazer muitas ondas e a encher o barco de água. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram morrendo de medo do quê? De morrer afogado. E você? Do que é que você tem medo? A tia Vivian tem muito medo de inseto. Muito medo. A tia Vivian não pode ver nenhum inseto. Tenho muito medo de insetos, né? Então, do que você tem medo? De ficar no escuro sozinho? De que alguém morra? Ou você tem medo de monstro? Ou você tem medo de tempestade? Então, quando nós temos medo de alguma coisa, nós precisamos confiar em Jesus. Por quê? Como diz a história, Jesus pode acalmar toda a tempestade. E Ele é o nosso único e verdadeiro amigo que tem esse poder para fazer isso. É comum a gente ficar com medo. Esse é um sentimento que até mesmo Jesus teve quando ele estava lá no monte, orando antes de ser crucificado. Ele orou pedindo para que Deus pudesse passar aquela situação para que ele não tivesse que ser crucificado, porque ele estava com medo. E Jesus era um homem que nem nós, né? Ele sentia, ele era um ser humano e ele também sentia medo. Não é pecado sentir medo, mas nós não podemos deixar que ele tome conta das nossas vidas. E é isso que Jesus está ensinando aqui para os discípulos.
Eles ficaram tão desesperados, que eles foram lá acordar Jesus. Ei, Jesus, você não se importa que a gente vai aqui morrer nessa tempestade? E é muitas vezes isso o que nós fazemos. Nós ficamos paralisados pelo medo. Nós ficamos com medo de tudo e deixamos que esse sentimento tome conta da nossa vida. Mas quando nós estamos com Jesus, quando Ele é nosso amigo, quando Ele está conosco no nosso coração, Ele é capaz de fazer todo medo desaparecer. Então hoje, tia Vivian quer convidar você para que você peça para que Jesus tire do seu coração todo o medo que você tem sentido. É medo de ficar doente? É medo de pegar o coronavírus? É medo que o papai e a mamãe peguem coronavírus? Vamos orar, vamos falar com Jesus e Ele vai tirar esse medo do nosso coração. Essa pandemia que nós estamos vivendo, com certeza é uma tempestade, não é mesmo? Tivemos aí até várias ondas, a primeira, a segunda. Hoje a Inglaterra vive a terceira onda dessa pandemia. E nós não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração, porque nós confiamos em Jesus. Você crê nisso? Então diga com a tia Vivian: eu creio em Jesus e eu não tenho mais medo. E agora nós vamos orar pedindo para que Deus possa tirar todo o medo do nosso coração. Vamos lá? Senhor Deus, nós acabamos de ver e ouvir a tua história quando Jesus estava lá naquele rio com os seus discípulos. Eles estavam com medo e nós, Senhor, também estamos com medo de ficarmos doentes, com medo de perder a nossa família, com medo de ficar sozinho. Estamos com medo de insetos, de monstros, de coisas que podem nos acontecer. Mas nós cremos em Jesus e queremos pedir, Senhor, que nesse instante todo o medo vá embora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tirar esse sentimento do nosso coração e que nós possamos viver calmos e tranquilos diante da tua presença. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos no nome e no amor de Jesus. Amém. Quem lembra daquela música que nós começamos a cantar no começo do ano passado? Quem lembra? Era uma música que falava sobre medo. Vamos relembrar? Ela dizia assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos lá? Então levanta daí e vamos cantar com a tia Vivian. 1, 2, 3. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. 1 João 4,18. O desafio dessa semana para você é cantar essa música e mandar aqui para tia Vivian pelo WhatsApp da igreja,
tá bom? Então não se esqueça, se você não sabe a letra, ela está lá em 1 João 4:18. Um beijo e uma ótima semana! Tchau, até semana que vem! Vamos orar? Deus querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por a saúde minha, Senhor, e de todos, Senhor. Obrigado pelo dia, Senhor. Também, Senhor, quero agradecer por a semana passada, Senhor, que foi abençoada por Ti, Senhor. Que essa semana que se inicia também, Senhor, seja abençoada por Ti, Senhor. Que também, Senhor, não tenhamos medo de nada, Senhor, e que possamos confiar só em Ti, Senhor. É tudo que eu te peço e te agradeço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém.